Para você que acompanha o podcast da Abraço, o bate-papo de hoje é sobre osteoporose e a incidência de osteoporose em pacientes com a chamada DPOC. DPOC é uma sigla de doença pulmonar obstrutiva crônica e a gente vai falar também sobre um grande inimigo da saúde, que é o cigarro, o hábito de fumar, o tabagismo, portanto. O bate-papo de hoje é com a doutora Roberta Queiroz Grauman. Ela é reumatologista, ela fez mestrado na Unifesp aqui em São Paulo e está fazendo doutorado. A doutora Roberta trouxe ou desenvolveu uma pesquisa que perdurou durante 3 anos com 53 mulheres com faixa etária média de 64 anos e meio e com 46 homens que tinham uma faixa etária média de 65,9, quase 66 anos, portanto. Essa pesquisa permite que ela trace um panorama mais preciso sobre a doença pulmonar obstrutiva crônica em pacientes que fumam e a osteoporose. Doutora Roberta, obrigado pela atenção da senhora. Qual é a conclusão principal que a senhora chegou com esse estudo feito em 2014, 15 e 16? Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite da Abraço. Quero parabenizar pelo trabalho que vocês sempre fazem. E gostaria de agradecer a atenção do público, né, em chamar a atenção sobre esse assunto que é relativamente pouco discutido, especialmente dentre os pacientes com essa doença causada pelo tabagismo, chamada de doença pulmonar obstrutiva crônica. Bom, o que nós fizemos, né? Nós sabíamos já de alguma revisão de literatura que talvez os pacientes com DPOC tivessem maior risco do desenvolvimento de osteoporose. Por que isso? Em primeiro lugar, é uma doença que se caracteriza por uma inflamação crônica sistêmica do organismo. Sempre que nós temos quadros inflamatórios crônicos, nós sabemos que essa inflamação vai ativar o funcionamento de osteoclastos, né? Então, essas células, elas são importantes no desenvolvimento da osteoporose. Quando elas estiverem hiperativadas, a reabsorção óssea tende a ser maior e o paciente vai ter maior perda da sua massa óssea e maior chance de ter osteoporose. Além disso, são pacientes que costumeiramente ficam mais dentro de casa, fazem menos atividade física pela própria limitação que a doença causa. São pacientes também que não necessariamente são investigados dentro da doença para osteoporose, então muitas vezes são subdiagnosticados. Dentre outros fatores de risco, o tratamento da DPOC, ela inclui muitas vezes o uso de corticoide, mas a gente sabe que essas drogas, elas também afetam no metabolismo ósseo, aumentando o risco da osteoporose, né? Do paciente vir a ter fraturas por fragilidade óssea. E o que acontece? Esses pacientes, eles não têm uma indicação do uso crônico de prednisona, prednisolona, continuamente via oral, né, que daria um maior risco de osteoporose. Porém, eles usam em grande frequência nas exacerbações da doença, que a gente não consegue quantificar quanto seria de corticoide que eles tomam, e usam muitas vezes de forma inalatória. Partindo desse princípio, nós pensamos em pegar uma amostra de pacientes aleatória que acompanhavam no ambulatório de DPOC da Unifesp e submetermos a alguns exames na tentativa de diagnosticar possíveis causas, diagnosticar a presença de osteoporose ou possíveis fraturas por fragilidade. Então, a gente já considerava que isso poderia estar acontecendo no paciente. A gente fez uma revisão da literatura, a gente encontrou alguns estudos que pudessem justificar isso. Nenhum dos estudos que a gente encontrou
era de uma qualidade metodológica satisfatória, especialmente na avaliação da massa óssea. Enfim, então nós vimos que talvez se a gente pegasse esses pacientes e submetessem eles a exames mesmo, a gente conseguiria detectar a doença. Tá. E aí, como é que foi esse processo no que diz respeito ao encaminhamento das conclusões? A gente sabe que o cigarro é um inimigo da boa saúde. Nessa associação entre DPOC, osteoporose e um cigarro como elo disso, quais as conclusões a que vocês chegaram? Bom, nós conseguimos entender, em primeiro lugar, que a frequência de osteoporose neste grupo de pacientes era bem maior do que quando comparamos a controles, tá? Nós comparamos os dados que nós tivemos com dados prévios de outros estudos com pacientes saudáveis e nós vimos que a frequência de osteoporose, tanto em homens quanto em mulheres, diagnosticada pela densitometria, era maior nesses pacientes, tá? Além disso, a gente também conseguiu mostrar uma maior frequência de fraturas vertebrais do que a média esperada para uma população saudável. Tá? Então, eram índices importantes de fratura vertebral, que chegaram a 20% na amostra, e que supera a expectativa para uma população com essa média de idade que seja saudável. Nós também focamos a nossa pesquisa em separar estes pacientes entre os pacientes que tinham a doença mais grave, um acometimento pulmonar pior, com perda de mais de 50%, vamos dizer assim, da função do pulmão, né? Uma obstrução maior de 50%, e comparamos esses pacientes com os controles. E aí, quando a gente fez essa separação, foi que a gente conseguiu ver mesmo a grande diferença, o quanto esses pacientes mais graves, eles tinham maior risco para apresentar a osteoporose, como a associação era maior. Além da osteoporose, essa pesquisa também focou na avaliação da massa magra desses pacientes. A gente sabe que a DPOC, por ser essa doença inflamatória crônica, ela faz a longo prazo com que o paciente perca seu peso. Então, quando a gente calcula essa quantidade de músculo e compara com pessoas saudáveis, eles também tinham menor massa magra. Tá, e aí no decorrer desse trabalho que vocês desenvolveram, ficou muito nítida essa propensão maior à osteoporose do paciente que tem DPOC por tabagismo pregresso. Sim. No nosso grupo, até existiam pacientes que tinham DPOC ou porque era familiar, por exemplo, assim, o esposo fumava e a esposa desenvolveu como uma fumante passiva a doença. E uma ou outra paciente que não era uma exposição propriamente a cigarro, mas fogão a lenha, né? Mas a grande maioria era a exposição a cigarro. Além disso, nós tentamos, a partir do momento em que a gente constatou que esses pacientes tinham maior frequência de osteoporose e baixa massa magra, a gente tentou constatar algumas associações da doença que pudessem estar relacionadas, né? Então, a gente viu que, no caso da idade, era um fator de risco para os pacientes desenvolverem, no caso, a osteoporose. Porém, nós fizemos alguns modelos estatísticos para ver se esses pacientes com baixa vitamina D, se o valor da vitamina D pudesse ser preditor de osteoporose, né? No caso, o que a gente encontrou foi na questão de fraturas vertebrais. Então, esses pacientes que costumam ter a vitamina D mais baixa, existe um mecanismo regulador desse sistema que faz um aumento do paratormônio. É um hormônio que regula o metabolismo do cálcio e da vitamina D.
Então, pense, o paciente tem a vitamina D baixa e ele tem uma tendência a ter o PTH mais alto, esse paratormônio. Tá? Nós dosamos esse hormônio também e nós vimos uma associação, então, do PTH com fratura vertebral. Então, a gente não conseguiu demonstrar bem ao certo a vitamina D em si, mas indiretamente pelo PTH nós conseguimos demonstrar. O PTH mais baixo, em decorrência desse quadro que a senhora trouxe, ele leva a uma propensão maior? Não, seria um PTH mais elevado. Mais elevado. Isso, tá. Seria uma relação direta. Tá, ou seja, é uma relação de causa e consequência nesse Exato. caso. Tá. A senhora, doutora Roberta, está fazendo agora o doutorado na Unifesp. O doutorado da senhora, ele envolve de alguma forma um desdobramento dessa pesquisa? Envolve. Tá, eu queria que a senhora explicasse isso para quem está ouvindo o podcast da Abraço, como é que vai funcionar e o que a senhora pretende nesse novo estudo que a senhora está conduzindo. No doutorado, a nossa pretensão agora é chamar aproximadamente 5 anos depois esses pacientes novamente e avaliar os desfechos, né? Avaliar a mortalidade, quantos faleceram nesse período, avaliar aqueles que estão evoluindo mal da DPOC, que estão com restrição ou precisando de oxigênio domiciliar, e avaliar novamente a massa óssea desses pacientes, tanto massa óssea quanto massa magra e fraturas vertebrais e não vertebrais. Então, nesse doutorado, a gente vai fazer praticamente a mesma avaliação que foi feita antes e nós vamos tentar estabelecer uma relação de causa e efeito entre as duas doenças, né? E uma cronologia, né? Principalmente uma cronologia exato. De evolução de quadro, né? Sim, porque antes nós tínhamos um desenho com um traçado transversal, que a gente chama, né? É como se eu tirasse apenas uma foto do momento. Quando eu avalio eles 5 anos depois, é como se eu fizesse um filme de tudo isso. Então, eu consigo avaliar eles com mais detalhes e eu consigo extrair dados um pouco mais consistentes da relação das duas doenças. Recentemente, doutora Roberta, foi publicada uma pesquisa que veio da Índia mostrando que elementos e partículas oxidativas que estão no ar e que contribuem para a densidade da poluição estão diretamente associadas à questão da saúde óssea, a algo que interfere na qualidade da saúde óssea, que mina a saúde óssea. De alguma forma, quando a gente fala de fatores externos, quer dizer, o ato de fumar, o sedentarismo, a exposição à poluição, os grandes centros urbanos, Pequim na China, por exemplo, que é um caso muito conhecido e tudo mais. Isso tem sido uma preocupação, de modo geral, da classe médica, no sentido de investigar mais a fundo esses fatores externos que possam estar associados a quadros osteoporóticos? Quando você fala desses fatores externos, especialmente da poluição, que eu acho que é um grande problema das cidades, das grandes cidades especialmente, não tem como você pensar que isso não afeta o paciente. É óbvio que ele vai afetar em várias doenças, né? Então, a exposição a derivados do carbono, ela propicia a DPOC. Então, não importa se esse derivado que você está se expondo vem do cigarro ou se ele vem de uma queima do uso de um forno a lenha em casa, ou se ele de uma exposição ocupacional ou até mesmo ambiental, tá? Ele vai entrar no seu pulmão e vai causar um dano, né? É claro que existe uma proporção maior de pessoas que vão desenvolver a doença porque se expõe ao cigarro, porque a exposição se torna muito maior. Mas a questão ambiental, ela é importante e ela influencia sim. E eu diria que não só neste caso dessa doença, a gente tem outras doenças também, doenças cardiovasculares, que já são bem estabelecidas, que muitas vezes acontecem com mais frequência nesses grandes centros. Outros tipos de doença pulmonar, asma, né, descompensação em crianças com quadros respiratórios mais frequentes por conta dessa exposição ambiental. Então, agradeço a senhora pelo bate-papo. A gente quer acompanhar a evolução dessa pesquisa da senhora à medida que ela caminhar aí
chama de novo para a gente bater um papo, para a gente voltar a falar sobre as conclusões a que a senhora estiver chegando na condução desse processo. Combinado? Combinado. Então, muito obrigado à senhora, e o podcast da Abraço por hoje fica por aí. Valeu, até a próxima.